Senador, um outro ponto. Ontem, nesse mesmo horário, nós recebemos o seu colega de Senado, o senador Alessandro Vieira, que é o relator da proposta na CCJ, e por isso a oportunidade também importante de falar com o senhor que está propondo esta emenda, alterando a PEC que foi aprovada na Câmara. Eu queria colocar duas questões para o senhor. Não há um risco de, ao se aprovar a PEC no Senado com a sua emenda, isso voltar para a Câmara e a Câmara desfazer as mudanças do Senado? E queria ouvi-lo também sobre uma questão que eu questionei o senador Alessandro Vieira, sobre a inclusão de última hora de presidentes de partidos políticos. Alguns desses dirigentes já têm mandato parlamentar, já estariam contemplados, mas incluir presidentes de partidos que não têm mandato faz sentido na sua visão, senador? Olha, aí tem uma questão interessante. Eu sempre fui contra o foro privilegiado. Não concordo em estender foro privilegiado. Na verdade, o remédio correto para essas situações todas era nós eliminarmos para todo mundo o foro privilegiado, inclusive para parlamentares. Ocorre que não é esse o texto que foi aprovado na Câmara, né? O Senado, aliás, já aprovou o fim do foro privilegiado antes mesmo dessa legislatura. Isso aguarda a votação na Câmara. Então, historicamente, eu sou contra o foro privilegiado e sua extensão a quem quer que seja. Tá? Agora, em relação à emenda, no fundo, como se trata de proposta de emenda constitucional, o entendimento que existe é que, se nós alterarmos os textos no Senado, a Câmara tem a opção de aprovar o nosso texto, tá? Como a gente encaminhar, ou se não aprovar, o texto tem que voltar ao Senado, porque tratando-se de emenda constitucional, tem que ter o voto, né, correspondente nas duas casas ao texto finalmente aprovado. Ou seja, se nós alterarmos a emenda, não tem como a Câmara voltar ao texto anterior. Se fosse um projeto de lei, sim, né, mas não é esse o trâmite, o regime para o caso das emendas, propostas de emenda constitucional. Por isso que a gente fica bastante confortável. Agora, se amanhã o senador Alessandro rejeitar a emenda, a proposta, a PEC como um todo, já é uma vitória, né, à sociedade. O que nós apresentamos emenda, é que nós vamos aguardar a posição ali do relator, é que essa emenda, da forma como ela está redigida, e foi assinada não só por mim, mas por vários outros senadores, ela tira o potencial lesivo da PEC, não permitindo que esses instrumentos de proteção sejam aplicados a crimes comuns, e, do outro lado, protege o parlamentar apenas em relação a crimes contra a honra. Porque aqui realmente nós entendemos que está havendo erro e abuso da parte do STF, uma interpretação equivocada do alcance da imunidade parlamentar material. E eu acho que ninguém discorda que o parlamentar ele tem que ter a liberdade de falar abertamente sobre os temas que interessam o país, e isso pode incluir muitas vezes discussões difíceis e críticas veementes às demais autoridades públicas e a pessoas poderosas. Se você for ficar sujeito a um processo criminal por crime contra a honra cada vez que você sobe na tribuna, quem está sendo prejudicado não é o parlamentar, mas a representação. O parlamentar fala em nome dos representados da população e ele tem que ter essa liberdade. Isso não é uma criação brasileira. Isso vem lá do parlamento inglês. Isso é uma noção básica da liberdade fundamental para o funcionamento de uma democracia.